Você tem ouvido o chamado de Deus para a tua vida? Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus ainda chama. Deus ainda tem chamado pessoas para o ministério, para fazer a vontade dele, não só como uma atividade vazia, mas como um chamado para ser aí envolvido uma vida de relacionamento com Deus. Deus nunca deixou de chamar as pessoas. Desde o Éden até hoje, o Senhor continua chamando homens e mulheres para perto dele, para estar próximo dele. Qual que é o problema? O problema não está na voz de Deus, está na disposição para ouvir. Exatamente. O problema não está na voz de Deus, não está o Senhor em chamar as pessoas, mas sim nas pessoas para dar ouvido a esse chamado. E a grande pergunta que fica é: você tem ouvido esse chamado? O chamado de Deus acontece de várias formas. Eu vou trazer aqui para você 3 formas principais a qual talvez você esteja sendo chamado e não está percebendo. Primeiro, pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é viva e fala diretamente aos corações. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos parar para ouvir e meditar nas Sagradas Escrituras para entender a voz de Deus para a nossa vida. Então, a primeira forma que Deus tem de estar chamando as pessoas é através da sua palavra. A segunda forma, pelo Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Terceira forma, pelas circunstâncias. Deus usa situações, lutas ou até mesmo o silêncio para chamar a gente de volta para Ele. Ezequiel capítulo 20, versículo 35 diz assim: olha, e farei passar a tua rebelião no deserto, e ali vos falarei face a face. Aonde? No deserto. Posso trazer aqui para você 3 exemplos de pessoas que pararam para ouvir a voz de Deus, e aí você vai identificar a grande importância dentro disso. Primeiro, Abraão. Abraão parou para ouvir o chamado de Deus na vida dele. Abraão não queria sair da zona de conforto, mas Deus chamou Abraão a sair da zona de conforto. Quer ver só? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Zona de conforto, parentela, terra. O que Deus faz? Sai do meio da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor nos convida a sairmos da nossa zona de conforto. Segundo, chamado para o deserto diante da sarça. Moisés. A Bíblia vai mostrar Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Samuel, chamado ainda menino. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, o Senhor chama ele não entende primeiramente a voz de Deus, mas logo depois o profeta velho, ele chega para Samuel e fala: diga assim, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Paulo, chamado mesmo perseguindo a igreja, lembra, Paulo era um perseguidor, ainda se chamava como Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, Deus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, por que muitos não param para ouvir a voz de Deus? Por que muitas pessoas não param para poder estar ouvindo a voz do Senhor? Primeira, coração distraído. O coração distraído te afasta da possibilidade de ouvir a voz de Deus. E o que seria um coração distraído, pastor? Preocupação, prazeres, ruídos do mundo. Tudo vem para tirar a tua atenção daquilo que Deus tem direcionado para você estar fazendo. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, falando de boca para fora, sem uma interação ou prática com aquilo que fala, sem a vivência. Segunda coisa, falta de sensibilidade espiritual, pessoas que já não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo, isso é um perigo. Muitos perderam a capacidade de sentir e discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito porque agem naturalmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Agora, nós precisamos ser espirituais para entender as coisas espirituais, aquilo que Deus ele tem para nós, para estar nos revelar. Terceiro, pecado não confessado. Isso é um grande problema. O pecado endurece o coração. O pecado faz o homem se esconder, afasta o homem de Deus. Qual foi a primeira atitude de Adão depois que pecou? Esconder-se de Deus. Deus tinha um relacionamento com Adão enquanto estava no jardim do Éden. Deus caminhava com Adão pela viração da tarde todos os dias, até que o pecado veio diante de Adão. Adão se escondeu de Deus quando ouviu a voz de Deus.
Pecado quebra relacionamentos. E o pecado não confessado, ele endurece o coração do homem a ponto de afastar-se da presença de Deus. Salmos 66, versículo 18, vai dizer assim: olha, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E aí, se você, irmãos, tiver uma vida de pecado, é igual esse salmista aqui está dizendo: olha, se eu atender, ou seja, atender à iniquidade seria atender o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como que Deus vai ouvir a oração se você está com o coração endurecido para não entender a voz de Deus? Se você está diante do pecado, o pecado te afasta de Deus, o pecado não deixa você ter uma comunhão com o Senhor. Então, como que o Senhor te ouvirá se você não confessar o seu pecado, você não retroceder, você não se entregar verdadeiramente, arrepender-se do pecado que bate à tua porta? E aí, irmãos, você pode dizer assim: mas pastor, como que eu posso fazer para voltar a ouvir a voz de Deus? Como que eu posso? Primeiro, silencie o mundo e separe um tempo para Deus. Quais são as suas prioridades? O que você tem dado mais tempo? Aonde você tem estado há mais tempo? Na frente do teu celular, na frente da tua televisão, na frente das coisas que te afastam de Deus? Ou você tem procurado estar na presença do Senhor? Não estou dizendo para você que está na tua televisão, no teu celular, ou os prazeres que você tem, são todos eles pecado, mas se te afasta de Deus, vai quebrar a sensibilidade do Espírito. Então, silencie o mundo, tira um tempo para Deus. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Segundo, leia a palavra com o coração aberto. O que seria abrir o coração para a palavra, irmãos? Sem estar procurando explicações, leia somente o texto. Pede o Espírito Santo para te dar a interpretação. Terceiro, ore com sinceridade, pedindo sensibilidade do Espírito. Quantas pessoas hoje não conseguem orar, irmãos, com sensibilidade do Espírito? Quantas pessoas hoje não conseguem se quebrantar na presença do Espírito Santo? E é necessário falar: Senhor, eu não posso entrar num curso natural, eu preciso ter a sensibilidade do Espírito, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de quebrantamento na Tua presença. Próximo, arrependa-se de todo pecado. Pecado, irmãos, arrepender-se do pecado, o que é arrepender-se? É você deixar. O arrependimento tem a ver com deixar. O que é o pecado? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, arrepender é deixar aquilo que te afasta de Deus. O que é o remorso? É uma angústia, é uma dor que passa e amortiza. É aquele momento que você sente, mas depois você faz de novo. O arrependimento você deixa. E o último aqui é: obedeça prontamente quando Deus falar. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve prontamente, e obedecer aquilo que Deus falar envolve renúncia, entrega dentro da vontade e do querer de Deus. Você está disposto a isso? Isso é importante. E se eu disser para você que Deus está chamando você hoje? Se eu falar isso para você, você crê nisso? Talvez você esteja já há muito tempo vivendo dentro de uma igreja e está com dores, dúvida, você tem pregações, você sonha, mas você não está vivendo. Porque a pergunta que eu te faria é: você está dando ouvido ao teu chamado verdadeiramente? E aí a palavra do Senhor diga para você assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você pode, neste momento, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e que você possa fazer a seguinte oração: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo hoje. Estou aqui. E quando Ele falar, obedeça a voz de Deus. Esse é o desafio espiritual de hoje. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. E se você recebe essa mensagem, coloque aqui nos comentários amém, eu recebo. E que Deus possa te abençoar poderosamente.